Estava um dia de outono tépido, chuvoso. O céu e o horizonte eram da mesma cor de água turva. Ora caía uma espécie de nevoeiro, ora começava uma chuva oblíqua, uma chuva pessoana, graúda. Denísov montava um cavalo de raça pura, magro, com os flancos cavados. Escorria água pela burca e pela papaca de Denísov. Preocupado do mesmo modo que o seu cavalo, que virava a cabeça de lado e apertava as orelhas, Denísov franzia a cara fustigada pela chuva oblíqua e olhava para a frente. A sua cara, emagrecida e coberta de uma espessa barba negra, parecia zangada. Ao lado de Denísov, também de burca e papaca, montando um cavalo do Don, grande e bem cuidado, ia o ajudante de Denísov, um Iselt Cossaco. Isto é o quê? O que é isto? Isaul. Notas. É um oficial das tropas cossacas com funções de ajudante de campo do comandante. Ok. O terceiro, o Yesaul Lovaisky, vestido da mesma maneira, era um homem esgroviado, raso como uma tábua, de cara branca, cabelo loiro, olhos claros e estreitos e uma expressão calma e preguiçosa na cara e no porte. Embora fosse difícil dizer em que consistia a peculiaridade do cavalo e do cavaleiro, via-se logo à primeira vista, comparando este Yesaul e Denísov, que Denísov, molhado e desconfortável, era o homem que montava um cavalo, enquanto o Yesaul parecia tão confortável como sempre e nem fazia lembrar um homem a montar um cavalo, mas um todo homem-cavalo, criatura de força duplicada. Um pouco à frente ia a pé o guia, um mojique molhado até aos ossos, de cafetã cinzento e barrete branco. Um pouco atrás seguia um jovem oficial de capote azul francês, montando um cavalo kirguise, magro e fino, de cauda e crina enormes e os beiços feridos ensanguentados. Ao lado deste cavalgavam o sardo, levando sob a garupa do cavalo um garoto de farda francesa esfarrapada e barrete azul. O garoto agarrava-se ao sardo com as mãos roxas de frio e mexia-se, tentando aquecer os pés descalços. Erguendo um sobrolho espantado, olhava à volta. Era o tambor francês que tinham aprisionado de manhã. Mais atrás, em grupos de 3 ou 4, pelo caminho florestal, revirado pelos cascos dos cavalos e feito num lamaçal, estendiam-se as filas dos sardos, depois de cossacos, vestidos alguns de burcas, outros de capotes franceses, outros com os chaireiros dos cavalos lançados sobre as cabeças. Os cavalos ruivos e baios pareciam todos morzelos por causa da chuva. As crinas molhadas, escorridas, coladas à pele, davam aos pescoços dos cavalos o ar de serem estranhamente finos. Das garupas erguia-se-lhes o vapor. A roupa, as selas, as rédeas, tudo encharcado, gotejante, demolhado, tal como a terra e as folhas caídas que cobriam o caminho. Os homens encolhiam-se, tentando não se mexer, para que não lhes entrasse mais água no corpo por baixo da sela, pelos joelhos e pelos pescoços, e para que a água, que já lá estava, aquecesse. No meio das filas dos cossacos, os 2 carros tomados, puxados pelos cavalos dos franceses e pelos dos cossacos, estes selados, estrondeavam por cima dos troncos de árvores cortadas e dos galhos dos trilhos do caminho cheios de água. O cavalo Denísov, contornando um charco no meio do caminho, fê-lo bater com o joelho numa árvore. Oh, raios! Gritou Denísov raivosamente e, arreganhando os dentes, fustigou o cavalo 3 vezes, salpicando-se de lama a si e aos camaradas. Denísov estava mal-humorado por causa da chuva e da fome, desde manhã que ninguém comia nada, mas sobretudo porque não havia meio de chegarem as notícias de Dólokhov e porque o homem que fora mandado à frente para apanhar um prisioneiro nunca mais voltava. É pouco provável que se repita uma oportunidade destas para atacar o transporte. Atacar sozinho é arriscado demais, mas se adiarmos para amanhã, é um grupo dos grandes que o apanha, pensava Denísov, olhando a cada instante para a frente
com esperança de ver chegar o mensageiro de Dólokhov. Ao sair para a clareira, onde se via bem até longe para a direita, Denísov parou. Vem alguém, disse ele. O Yassaul olhou na mesma direção. São dois, um oficial e um cossaco. Mas é insuposto que seja o próprio tenente-coronel, disse o Yassaul, que gostava de empregar palavras desconhecidas para os cossacos. Os dois homens, depois de descerem um declive, desapareceram de vista. E alguns minutos depois voltaram a aparecer. À frente, num galope cansado, chicoteando o cavalo com o azorrague, vinha o oficial. Cabelo desgrenhado, encharcado dos pés à cabeça, as calças arrepanhadas para cima dos joelhos. Atrás dele, de pé nos estribos, trotava o cossaco. O oficial, muito novinho, com uma cara larga e corada e os olhos ágeis e alegres, aproximou-se de Denísov e entregou-lhe um subscrito molhado. Da parte do general, disse o oficial, desculpe estar um pouco molhado. Denísov carregou o sobrolho, pegou no subscrito e começou a deslacrá-lo. E diziam que era perigoso, disse o oficial, dirigindo-se ao Yassaul, enquanto Denísov lia a carta. Aliás, eu e o Komarov, apontou para o cossaco, estamos preparados. Temos 2 pistolas cada um. E este? Perguntou, reparando no tambor francês. É prisioneiro? Já entraram em combate, foi? Posso falar com ele? Rostov, Pétia, gritou de repente Denísov, que já acabara de ler a carta. Porque não disseste logo que eras tu? E Denísov, com um sorriso, estendeu a mão ao oficial. O oficial era, efetivamente, Pétia Rostov. Durante todo o caminho, Pétia preparara-se para lidar com Denísov dentro das regras, como um adulto e um oficial, sem insinuar a velha amizade. Porém, mal Denísov lhe sorriu, Pétia ficou de imediato radiante, corou de alegria, e, esquecendo o ar oficial que preparara tão bem, pôs-se-lhe a contar como passara perto dos franceses e como estava contente por lhe terem dado a missão. Contou ainda que já entrara em combate na batalha de Vyazma, onde um sardo se tinha particularmente destacado. Pois é, muito gosto em ver-te, Denísov é aquele que tem defeito na fala. E voltou a pôr a sua cara preocupada. Mikhail Feoklitch, dirigiu-se ao Yassul. É outra vez do alemão. O rapaz é do Estado-Maior do Alemão. E Denísov contou ao Yassul que o papel que acabara de receber repetia a exigência do general alemão de Denísov se juntar a ele para atacar o transporte. Se não o apanhamos até amanhã, esses vão abocanhá-lo à frente do nosso nariz, concluiu. Enquanto Denísov falava com o Yassul, Pétia, confuso pelo tom frio de Denísov, e supondo que se devia ao estado das suas calças, pô-las em ordem debaixo do capote, tentando fazê-lo sem que ninguém visse, e mantendo ao mesmo tempo um ar muito marcial. Haverá alguma ordem de Vossa Senhoria? Perguntou a Denísov, levantando a mão à pala, voltando de novo ao jogo dos generais e ajudantes de campo, para que se tinha preparado. Ou tenho de ficar com Vossa Senhoria? Ordem, disse Denísov pensativo. Será que podes ficar aqui até amanhã? Ah, sim, por favor, posso ficar consigo, exclamou Pétia. Mas o general não te mandou voltar de imediato? Perguntou Denísov. Pétia corou. Não mandou nada. Acha que posso? Não, disse interrogativamente. Está bem, concordou Denísov. E dirigindo-se aos seus subordinados, deu ordens para o destacamento se dirigir para a casa do guarda florestal, lugar marcado para descanso, e para que o oficial, montando o cavalo kirguiz, que fazia de ajudante de campo, fosse procurar Dólokhov e tentasse saber onde ele estava e se compareceria à noite. Quanto a Denísov, tentava ir ele próprio com o Yassaul e Pétia até à orla da floresta nas cercanias de Chamchevo, para observar o local de abultamento dos franceses contra que seria dirigido o ataque no dia seguinte. É, barbudo, disse ao guia Mujik, leva-nos a Chamchevo. Denísov, Pétia e o Yassaul, acompanhados por vários cossacos e pelo sardo que levava prisioneiro, meteram para a esquerda através do barranco até à orla da floresta. 5. Parou de chover. Apenas o nevoeiro descia sobre a terra e gotejava dos ramos das árvores. Denísov, o Yassaul e Pétia iam em silêncio atrás do Mujik de Barrete, que, caminhando com leveza e sem barulho, com os seus pés tortos e calçados de alpargatas, sobre as raízes e as folhas molhadas, os levava até à orla da floresta.
Ao entrar no declive, o mujico parou, olhou em volta e dirigiu-se para o sítio onde as árvores estavam mais espaçadas. Junto de um carvalho grande que ainda não perdera a folhagem, o mujico parou e com a mão fez um gesto para que se aproximassem, mas com cautela. Denísov e Pétia aproximaram-se dele. Do lugar onde estava o mujico podia ver-se os franceses. Logo a seguir à floresta começava, numa colina baixa, um campo de sementeira de primavera. À direita, por trás de um barranco escarpado, via-se uma aldeola e um solar senhorial com o telhado destruído. Na aldeola, na casa senhorial, por toda a colina, no jardim e perto dos poços e do lago, e ao longo de todo o caminho que subia da ponte até à aldeia, entreviam-se no nevoeiro ondulante, a não mais de 200 braças, multidões de pessoas. Numa língua que não era o russo, ouviam-se claramente os gritos incitando os cavalos atrelados a carros a subirem a ladeira, e os gritos de uns para outros. Traz-me cá o prisioneiro, disse Denísov baixinho, sem desviar os olhos dos franceses. O cosaco apiou-se, tirou o rapaz de cima do cavalo e levou-o a Denísov. Denísov, apontando com a mão para os franceses, perguntou-lhe que tropas eram aquelas. O garoto, com as mãos geladas metidas nos bolsos, olhava assustado para Denísov e, apesar do desejo evidente de dizer tudo o que sabia, confundia-se nas respostas e limitava-se a confirmar o que dizia Denísov. Denísov, carregando o sobrolho, virou-lhe a cara e dirigiu-se ao Yessaul, dizendo-lhe o que pensava. Pétia, ora virava a cabeça para o tambor, ora para Denísov, ora para o Yessaul, ora para os franceses que estavam na aldeia e no caminho, tentando não perder nada importante. Venha ou não venha o Dólokhov, temos de os apanhar, não? Disse Denísov com um brilho alegre nos olhos. O lugar é cômodo, disse o Yessaul. Mandamos a infantaria por baixo, pelo pântano, continuou Denísov, e avança até ao jardim. E você com os cossacos vai por aquele lado. Denísov apontou para a floresta por trás da aldeia. E eu daqui, com os meus hussardos, e o sinal de fogo, não se pode ir pelo barranco, é um atoleiro, disse o Yessaul. Os cavalos ficam atolados, é preciso passar mais à esquerda. Enquanto discutiam assim, em voz baixa, junto ao lago, no barranco, estalou um tiro e ergueu-se um fuminho branco. Ouviu-se logo outro tiro e, simultaneamente, o grito, como que alegre, de centenas de franceses que estavam na colina. No primeiro instante, Denísov e o Yessaul tinham sido eles o motivo dos tiros. Recuaram. Estavam tão perto dos franceses que lhes pareceu que tinham sido eles o motivo dos tiros e dos gritos. Porém, os tiros e os gritos não lhes diziam respeito. Pelo pântano, embaixo, corria um homem vestido com qualquer coisa vermelha. Pelos vistos, era contra ele que os franceses disparavam e gritavam. Mas é o nosso Tikhon, disse o Yessaul. É mesmo, esse malandro, disse Denísov. Ele consegue, ele escapa, disse o Yessaul, franzindo os olhos. O homem que eles diziam ser o Tikhon correu até ao riacho, deitou-se à água de chapa, fazendo esparrinhar a água e, desaparecendo por um instante, emergiu e saiu de gatas, todo escuro da água, e correu para a frente. Os franceses que o perseguiam pararam. Xiça que o homem é lesto, disse o Yessaul. Essa besta, disse Denísov com desgosto. Mas o que é que ele anda a fazer há tanto tempo? Quem é? Perguntou Pétia. É o nosso rastreador, mandei-o apanhar um língua. Pois, disse Pétia, acenando com a cabeça, como se percebesse muito bem, embora não percebesse uma palavra. Tikhon, desbeiçado, era um dos homens mais úteis do destacamento. Era um mujique da aldeia de Pokrovskoy, nas cercanias de Gjat. Quando, no início da sua atividade na guerrilha, Denísov foi a Pokrovskoy e, como de costume, mandou chamar à sua presença o regedor, perguntando-lhe o que sabiam ali na aldeia sobre os franceses. O regedor respondeu, como todos os regedores, como que a justificar-se, que ali ninguém sabia nada de nada. Mas quando Denísov lhe explicou que o objetivo era matar os franceses e perguntou se tinham passado franceses pela aldeia, o regedor respondeu que sim, que tinham passado alguns mirodiores. O que é que são mirodiores? Mirodiores. Deturpação da palavra francesa maraudeur, saqueadores, e que em russo soa como esfoladores do povo. Não são saqueadores. Mas que ali na aldeia apenas o Tishka, desbeiçado, tratava dessas coisas.
Denísov mandou chamar Tikhon e, louvando-lhe a atividade, falou na presença do regedor sobre a fidelidade ao czar e à pátria e sobre o ódio que os filhos da Rússia tinham de alimentar contra os franceses. Nós não fazemos mal aos franceses, disse Tikhon, a quem as palavras de Denísov pelos vistos assustaram. O que eu e os rapazes fizemos foi só uma brincadeira. É certo que demos cabo de 2 dúzias de mirodiores, mas de resto não fizemos mal nenhum. No dia seguinte, quando Denísov, tendo já esquecido do Muji que saía de Pokrovskoy, informaram-no de que Tikhon se juntara ao destacamento e pedia autorização para ficar com eles. Denísov autorizou. Tikhon, que a princípio fazia o trabalho duro e primitivo de preparar as fogueiras, ir à água, esfolar os cavalos, etc., não tardou a revelar grande vontade e capacidade de participar ativamente na guerrilha. De noite fazia as suas expedições e trazia de cada vez fardas e armas francesas. E quando lhe deram essa ordem, começou também a fazer prisioneiros. Denísov isentou Tikhon dos trabalhos braçais e começou a levá-lo consigo quando ia a explorar o terreno, e alistou-o como cossaco.